boas-vindas ao canal Histórias para Todos. Eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do ensino de História, e hoje nós estamos com a professora Mariana Brax, da disciplina de ensino de História da África. Professora Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Antes de iniciarmos nossa entrevista, nós vamos fazer um sorteio de brindes. Vai ser alguns kits, né? Então, o livro, Diálogos Interculturais do Ensino de História. Mariana, você vai receber um também, tá? A caneca, deu pra ver? A caneca e uma camiseta. E depois eu vou pegar o nome de vocês direitinho pra mandar. E também, gente, é uma forma de agradecer, né, a participação de vocês. A gente espera que, com o crescimento da nossa comunidade de aprendizagem lá no YouTube, a gente também possa ampliar essas ações, contemplando também os novos inscritos. E agora, né, iniciando nossa entrevista, já agradecendo sua presença aqui conosco, professora Mariana, nos fala um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional e como surgiu o interesse pela história da África. Bom dia a todos. Muito obrigada, professora Fátima, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou mineira, de Belo Horizonte, e antes mesmo de eu fazer o curso de História, de ingressar na universidade no curso de História, eu me encantei pela forma como a história acontece em comunidades negras, especialmente a comunidade quilombola do Açude, que faz o candombe na Serra do Cipó. Então, assim, eu já entrei na faculdade de História vendo, assim, querendo pesquisar, conhecer mais sobre como que a história pode ser contada através dos tambores, né? A minha primeira pesquisa, ainda no segundo período, tinha esse título, Educação pelos Tambores. Como que o candombe do Açude ele é uma forma de ensinar a história para a comunidade negra, né? Ensinar os feitos dos antepassados, os valores sociais, né? Educar mesmo, né? Uma instância educativa. Só que o desejo que eu fui para fazer a graduação de História, a expectativa não foi tão alcançada, porque era, na época, um curso totalmente brancocêntrico, né? Não se falava de cultura africana nessa época na FMG, né? Dentro do curso de História não tinha nenhuma disciplina que olhava a história da cultura afro-brasileira, né? Muito menos história da África. Eu nem tive disciplina sobre história da África, né? Era África e escravidão em Minas Gerais no século XVIII. Tem, assim, uma disciplina, tá lá, duas coisas assim. Então já era uma ideia de África a partir da ótica europeia. Então eu não aprendi nada, né? Saí, assim, eu fui fazer essa pesquisa, na verdade, da Faculdade de Educação, na época onde eu encontrei mais abertura para discutir um pouco essa concepção de educação, de contar histórias, né? Porque no curso de História, naquela época, estava bem pela tangente. E aí tudo mudou quando eu encontrei lá na biblioteca da UFMG o livro do Padre Cavazzi, que foi um missionário capuchinho que foi para Angola no século XVII, essa região do Congo, Angola, né? O livro dele chama Descrição Histórica dos Três Reinos, Congo, Angola e Matamba. E foi assim, Angola do destino mesmo. Apareceu o livro na minha mão. E eu vendo ele, fiquei emocionadíssima. Que era a história da Rainha Ginga, assim, é uma fonte incrível. E aí eu formulei o projeto para estudar a história da Rainha Ginga. Eu não conhecia, né? Na época, eu formei sem nunca ter ouvido falar dessa mulher. E o meu mestre de capoeira, o mestre João Angoleiro, ele sim falava da Rainha Ginga. Tem um espetáculo de dança, Poetórias Afro, onde ele faz uma homenagem para essa rainha. Então, eu conheci a história da Rainha Ginga primeiro através da cultura popular, da capoeira, da dança afro. E depois quando apareceu a fonte, eu pensei, vou estudar isso, né? Para que mais pessoas conheçam essa história incrível. E eu fui fazer o projeto de mestrado sobre a Rainha Ginga, a vida dela. Na UFMG eu não passei, né? Não tinha interesse de pesquisar essa temática. E eu fui para a USP. Foi a grande sorte da minha vida ter sido aceita pela doutora Marina de Melo Souza. Fiquei mestrado e doutorado pesquisando com ela e foi assim, realmente determinante. O doutorado já foi sobre a memória da Rainha Ginga na diáspora e em Angola também, né?
não sobre os fatos, a vida dela, como eu havia feito no mestrado, mas pensando como que essa ideia da ginga, né, a história dela viajou na diáspora ao longo dos séculos, ela aparece na cultura brasileira. Então, o movimento ginga da capoeira, eu encontro argumentos para essa tese, né, porque a hipótese já existia, que esse movimento corporal ele é uma referência à Rainha Ginga. Então, eu trouxe, né, dei sustentação para essa tese. Ela aparece também no Congá, onde eu aprofundei assim, em pesquisas de campo, né, inclusive entrevistando uma Rainha Ginga, né, que existe hoje no Brasil, né, mulheres, lideranças comunitárias, né, principalmente ligada ao Congado, que tem esse título Rainha Ginga. Eu fui lá entrevistar a Rainha Ginga e ver como é que ela comanda seu povo, bem interessante, na cidade Visconde do Rio Branco, a zona da Mata de Minas Gerais. Incrível a festa que eles fazem. E fui vendo assim, que desde o início do século XIX existem registros de Rainha Ginga, né? Coroações de Rainha Ginga, igual existe o Rei Congo ainda, mais atuante, mais vivo ainda. Mas a Rainha Ginga está ali, né, também reconhecida dentro da cultura brasileira. E aí eu fui no registro de folcloristas que registraram as músicas cantadas, né, as falas, os diálogos desses autos, né, essas batalhas, as embaixadas, né, Tomário de Andrade, Gustavo Barroso, assim, no início do século XX, registraram com riqueza de detalhes, né, inclusive com língua quimbundo. Então, foi atrás dessas músicas, né, que Rainha Ginga é essa que eles estão exaltando e que depois, 200 anos depois que ela morreu, né, e ainda é uma força presente, que está assim, no movimento de femininos, né, movimento de mulheres negras chamado Nzinga, tem vários, grupos de capoeira. Então, analisei um pouco disso, essa presença resistente ao longo dos séculos, que forças que movimentam, né, chamar o nome da ginga aqui no Brasil. E, bom, essa é a minha pesquisa de mestrado e doutorado. E aí, eu ainda fiz um pós-doutorado na UFMG. Depois que eu voltei do Senegal, eu fui fazer uma pesquisa de campo, contratada para fazer uma pesquisa para um seriado de televisão. E eu sempre, né, com o livro em quadrinhos da ginga debaixo do braço, para onde eu vou eu levo ele, e conversando com professores de história, com autoridades do Senegal, eles sempre me falavam de outras mulheres que são importantes. Eu pensei, e uma dessas eu me apaixonei totalmente também por uma outra história de mulher que é desconhecida no Brasil, que é Aline Sitoé Diatta, uma mulher do século XX, de Casamance, né, sul do Senegal, o povo Diola. E a história dela é incrível, assim, de resistência, de força espiritual. Aí, nossa, todo mundo tem que conhecer essa história, né? Porque no Brasil não tem nada escrito sobre ela. Aí eu trouxe o projeto de pós-doutorado. Mas com a pandemia, não tinha jeito de fazer a pesquisa de campo, né? Eu queria coletar mais relatos, fontes. Eu fui vendo que essa concepção de poder feminino, ela é muito dispersa na África. Porque a ginga sempre que eu ia falar da ginga, eu falei, nossa, uma rainha, uma mulher comandando exército, nossa, como se ela fosse assim, a exceção, só a ginga que fez isso na história. E olhando para a história da África, a gente encontra várias mulheres que estiveram nessa posição de comandar estados, comandar exércitos, serem sacerdotisas, assim, com grande comunicação com o plano espiritual. E a ideia de... Aí eu ampliei um pouco o escopo da pesquisa para olhar assim, como esse poder feminino ele é disperso na África, na longa duração. Assim, desde a antiguidade, a gente vê até a Aline Sitoé Diatta, que é do século XX, né? Até a Mondjadji, que é atualmente. Né? Tem uma rainha da chuva, né? Hoje, no presente, ela está aí atuando. Então, esse intuito de mostrar como as mulheres sempre estiveram nessa posição de poder. Aí eu primeiro fiz um curso online, que foi muito bacana. A gente deu várias bolsas, né, em parceria com a revista África e Africanidades.
A gente fez uma política de dar bolsas para quilombolas, lideranças comunitárias. Então foram diálogos incríveis. E aí que me reconectou com essa importância da história para a sociedade brasileira, né? Que a proposta não era falar só para estudantes de história ou historiadores, era trazer para o público amplo esses exemplos dessas mulheres e o tanto que isso fez sentido para essas mulheres, assim, que, né, homens também, mas quem participou do curso, nossa, isso transforma a minha vida, porque agora eu sei que assim, ninguém pode falar que assim, você não sabe disso, você não manda, a mulher não faz isso, né? Essas rainhas deram a legitimidade para as mulheres agirem no presente. Aí me deu aquela alegria de saber o que a gente estuda há tantos anos e fica aqui, né, só nas bibliotecas, sentir como que isso tem impacto para a sociedade. E foi aí que a gente formulou a proposta para o livro, né, para chegar nessa linguagem, principalmente pensando dar subsídios para o professor, né, para os professores levar esse conteúdo para a sala de aula, né, com imagens, com muitos recursos visuais, propondo uma outra discussão sobre as culturas africanas, né, fora daquela generalização, né, África, os africanos, né, então trazer como o feminino perpassa 30 sociedades distintas, são 30 povos, e mostra através dos ritos, das músicas, né, dos provérbios, das artes visuais também, como que a mulher ocupa um lugar central. Então não é só a biografia da rainha, mas pensa como esse feminino ele é importante para cada uma dessas 30 sociedades, né? Como se constrói esse lugar do feminino para a gente não projetar essa concepção ocidental em visões de feminino africano, né? Tipo assim, um feminino fraco. E aí no livro Poderosas Rainhas Africanas, você nos fala a respeito desse poder feminino na história da África, né? Apresentando mulheres que lideram e transformam suas sociedades. E aí, focando um pouco mais nesse livro, você poderia nos trazer mais elementos sobre esse trabalho? Então, ele é pensado mesmo para trazer essa densidade da pesquisa histórica para o público amplo. Eu pensei assim mesmo no professor como leitor, sabe? O professor que vai pegar os elementos e colocar, assim, porque a gente também está tratando de contextos meio violentos, né? Então, eu não quis fazer, tipo, literatura, um conto de fadas, tirar essa densidade do contexto que é, em alguns, né? Nem todos, mas algumas mulheres dessas enfrentaram desafios tremendos, né, de colonização, na mão do professor que vai criar estratégias para levar o conteúdo, né? É uma linguagem fácil, não é carregada de citações, é mais uma síntese, assim, porque cada uma dessas rainhas, eu li 200, 300, 400 páginas para cada um, e o desafio é você pegar debates historiográficos e trazer só a síntese para o público, né? Então, o grande desafio assim, dessa escrita foi reduzir para ficar uma linguagem fluida, mas pensando no professor. E aí, com muitos recursos visuais, que a gente pensou assim, a imagem, considerar a imagem também como uma forma de contar a história, né? E aí são tanto as ilustrações que foram desenvolvidas por 23 artistas, que a gente acredita assim, que essas ilustrações são muito poderosas para chegar na sala de aula, né? Que elas têm o poder de reverter a imagem que se comumente tem de mulheres negras, de mulheres africanas, né? Traz essas mulheres com seus símbolos de poder, né? Os seus turbantes, suas coroas típicas, né? Os colares, as insígnias de poder, né? E todas as ilustrações foram feitas a partir da pesquisa histórica, né? Então, cada ilustrador, eu passei o material, a gente discutiu isso individualmente com cada um, para trazer essa ilustração coerente com a realidade histórica, que ela também comunique esses valores, a estética de cada povo, né? Então as máscaras, assim, as vestimentas. Então, acho que o grande forte do material é as artistas que produziram essas ilustrações, ficou muito bonito mesmo. E impactante para a educação, né? Você pode assim, trazer só a imagem
Eu não preciso pedir para o aluno ler o texto, mas só descrever a imagem e criar uma representação mental que ele constrói a partir dessa imagem, né? E além dessas ilustrações que foram desenvolvidas exclusivamente para o projeto, a gente utilizou bastante fontes iconográficas, fotos, ilustrações da época, sempre discutindo, assim, pensando como que o professor vai levar isso para a sala de aula, né? Desconstruindo muitas vezes, por exemplo, as Arrosse, que são as chamadas guerreiras do Daomé, né? Aí faz toda essa... traz as fontes que os europeus criaram sobre elas e a gente tenta fazer essa discussão. Por que representar a mulher com a cabeça arrancada na mão? Qual que é o objetivo de apresentar essas Arrosse como sanguinárias, né? Masculinizadas, até o fato de identificá-las às Amazonas, né? Aí eu faço uma discussão assim, aqui, por exemplo, essa imagem, que é uma figura histórica, né? É uma pintura que foi feita em 1849 por um inglês. Então, qual o objetivo que ele tinha disso? Para a gente confrontar, aí a gente achou outra da mesma personagem, representada assim, né, uma fotografia com ela mais humanizada, para trazer outras... essa desconstrução mesmo, né? Quando a gente olha uma fonte europeia que está retratando a mulher africana, o que eles quiseram construir para o mundo, né? Criar na mentalidade ocidental, que relações, então tanto que é importante desconstruir. A gente traz assim, uma discussão para o professor levar para a sala de aula. E muita também, como eu já disse, né? Baseado principalmente na cultura africana. Então, em cada sociedade, a gente buscou o que tinha esses elementos que demonstram a força do feminino. Então, seja ele um rito de passagem, uma máscara, né, como a gente tem várias, né, a Gueledés, a Moeno Podos, Lunda, a máscara Sende, do povo Mende, né, que são representações femininas. E qual que é o significado disso, né, dos ritos de iniciação para o feminino. E também as esculturas, que são muito dispersas, como essa que está na capa do livro, da mãe, né, da mãe sagrada, né? A gente trouxe, sempre que encontrou para cada sociedade, essas artes originárias, né? São ancestrais, onde tem essa figura da mãe, a mulher ali é representada com uma figura sagrada. Então, trazendo esses elementos, uma discussão assim, para que a África seja levada para a sala de aula, compreendendo as particularidades da sua cultura, né? Buscando se aprofundar e sair daquela noção hegemônica. Porque os africanos, a África... Então, vamos falar do povo Mende. Como é que é o povo Mende, né? O que é esse rito, o que é importante, e como que essa mulher conseguiu... né? E pega lá, por exemplo, o caso da Mami Oku, conta a biografia dela, mas ele, ao mesmo tempo que está contando a biografia, a gente trabalhou com essa noção de box, né? Que... abrir aqui na Mami Oku mesmo. Aqui está a história da Mami Oku, mas aqui está de uma forma mais transversal, o poder feminino em Serra Leoa ao longo dos séculos, para mostrar assim, que não é uma biografia isolada, né? Ela está conectada ali com toda essa força do feminino. Então, esse é o propósito. Aí o professor ele pode pescar um ou outro, né? Pegar uma imagem e aí desenvolver um plano de aula a partir do livro. Essa é a nossa intenção, né? Que a gente fornecer um vasto repertório, uma munição para o professor construir aí com os estudantes, né, em diversas faixas etárias, né? Dá para utilizar desde a pré-escola, pegando um quadro ou outro, até o ensino médio, né, onde ele já vai ter mais maturidade para aprofundar nos contextos, né? Você não tem somente esse material, né? Você tem vários outros materiais também que, com essa perspectiva mesmo de divulgação científica, né? E você tem uma preocupação com a questão dessa corporeidade, né, dos povos de África, né? Você tem um outro trabalho que foi, né, inicialmente foi aquilo que te despertou, né, que é o trabalho Ginga, né, no sentido mesmo do movimento, né?
E quem aqui no Brasil nunca usou essa palavra, né? Essa palavra ginga, né? E Ginga foi uma outra rainha, né? Rainha de Angola, rainha Ginga ou Mizinga de Angola. E aí, qual seria, então, o movimento que você intencionou provocar com esse material que traz essa outra poderosa rainha africana? A Ginga é a menina dos meus olhos, né? Assim, foi aquela que me deu esse encantamento de estudar a África, como eu disse. Conheci primeiro através da capoeira, da dança afro, e me propus a fazer um estudo científico, assim, né, no mestrado, mais especificamente com fontes do século XVII, sobre a mulher real que viveu, né, os acordos, as táticas na guerra, né, porque ela é extremamente genial, assim, é uma trajetória incrível, realmente. É uma mulher que viveu mais de 80 anos, e desses mais de 30 anos foi fugindo dos portugueses, eles nunca conseguiram capturar. E tem um volume muito grande de fontes portuguesas que estão ali 30 anos tentando capturar a Ginga, e descrevendo assim, como que ela enganava os portugueses, né? E aí, assim, eu realmente tenho que reconhecer a importância do meu mestre de capoeira, o mestre João Angoleiro, e da minha mestra de dança afro, né, a mestra Lena Santos, que foram eles que me ensinaram o que é a verdadeira ginga, né? E aí eu não vejo dissociação, eu não aprendi como duas coisas separadas, o movimento e a rainha, né, a mulher histórica. Para mim sempre foi uma coisa bem embaralhada mesmo. E a dificuldade, quando eu fui para o doutorado, era dar o rigor científico para isso, não ser aquela coisa apaixonada, né? No doutorado eu assumi mais eu como capoeira, como pesquisadora capoeirista também, que fez toda a diferença, né? Perceber que minhas fontes, basicamente, eram os mestres e mestras de capoeira. E as entrevistas eram dadas, assim, depois de eu chegar na roda, jogar e tocar o berimbau, né? E participar do rito. E eles me reconhecem como uma pessoa que faz parte, né, daquilo. Então, isso precisa aparecer também como minha forma de produção de conhecimento, né? Revelar o meu... Eu sou angoleira, também na construção do conhecimento científico. Mas, para mim, assim, é impressionante. Assim, né, eu já tinha a hipótese, que inclusive está lá no dossiê do IFAM, né? Assim, que o movimento poderia ser, mas quando eu fui fazendo as entrevistas com os mestres, as mestras, né, o que é ginga? Eles me dando os adjetivos, né? A ginga é para enganar, a ginga se balança, a ginga é pra... E eu fui confrontando as respostas com as fontes do século XVII, como eles usaram para falar sobre a trajetória da ginga. São os mesmos adjetivos, as mesmas palavras, as mesmas funções que a ginga fazia, né? Essa locomoção, enfim. Aí a tese foi essa. No meio do doutorado, a gente ficava com aquela angústia, pensei, nossa, mas é tão ruim a gente estar ali dentro da academia produzindo apenas para um público, né? Como se a gente vai ser lida apenas pelos pares, aquela coisa assim, mais elitizada. E a história da Rainha Ginga mesmo, o factual dela, as batalhas, as tomadas de decisão, né? As enganações que ela fazia, assim, é bem interessante. Não, isso precisa chegar na sala de aula. E o trabalho do mestrado, ele foi publicado pela editora Masa, né, em Zingimband e as Guerras de Resistência em Angola. Mas aquilo ali não chega na sala de aula. O professor não lê 200 páginas antes de dar uma aula para o ensino médio, para o ensino fundamental, né? Exige muito do professor, que não tem tempo para fazer isso. Então, a ideia era mesmo trazer em história em quadrinhos a história da ginga nesse formato de HQ, e a ilustração foi feita pelo mestre João Angoleiro, que o mestre João, além de ser essa figura que está aí há mais de 20 anos cantando, dançando a ginga, né? Ele sempre fez imagens da cultura afro-brasileira, né? As bases da capoeira, da dança. E eu fiquei um tempão procurando ilustrador até perceber que ele sempre esteve do meu lado, né? Porque ele não é um artista, assim, né, estudado, né? Um artista profissional. Ele é um artista autodidata que pinta cultura popular. Mas deu um ar bem interessante, porque
ele trouxe, assim, né, na hora que ele está descrevendo as guerras angolanas, ele usa justamente as posturas da capoeira, da base, e cria essa identidade para o estudante que está lendo o livro, assim, né? O jeito que se lutava em Angola, ele reconhece isso aqui, né? E aproxima, sem que a gente precise falar, né? Escrever sobre os contextos. A imagem dá conta de aproximar as lutas angolanas da cultura afro-brasileira. Então é bem interessante. E ele trouxe diversos símbolos, né, também da cultura, essas bases da dança. Então o trabalho assim, ficou muito bonito, né, bem colorido, de uma forma assim, né, como o próprio João gosta de falar, afrografismos, né? Um traço bem africano, assim, né? A forma de mostrar a cultura, né? Eu achei que ficou, né, o resultado tem sido bem interessante, né? E foge daquele traço europeu, né? A estética é meio esse Picasso, né? Que tem essa inspiração, assim, né? Enfim, eu sou muito fã do trabalho do Mestre João, achei que ficou um resultado muito bonito. E ele foi publicado a primeira vez em 2016, já tem uns 5 anos que a gente está tentando, porque é um desafio, viu? Né? A pessoa que tem que ajudar a gente, as pessoas saberem que o livro existe, né? Mas algumas escolas já foi trabalhado esse, assim, como material paradidático, que chega na mão dos, aí mais fácil a leitura, né? Aí está sendo trabalhado no 8º, 9º ano, o retorno tem sido muito legal. E a gente fez também um caderno pedagógico. Ano passado, 2020, a gente lançou um caderno pedagógico com atividades e reflexões para trabalhar esse livrinho em sala de aula. Em projetos transdisciplinares, interdisciplinares, né? Assim, geografia, artes, educação física, matemática, dá para fazer um projeto, tem algumas sugestões de atividades em sala de aula e reflexões, né? Por que o contexto é importante, como apresentar isso, enfim. E é gratuito o caderno pedagógico, lá no site da Editora Ancestra. É só registrar no site, fazer o cadastro, e você recebe no seu e-mail o link para fazer o download desse caderno pedagógico. Os professores, eles estão receptivos, né? Existe um público. Eu acho que a gente precisa fazer só essa ponte. E aí a ideia do canal, para já divulgando. E você trazer, né, esse ilustrador, que é seu mestre de capoeira, com a experiência dele. E aí, né, eu tenho reparado, né, que você é uma pesquisadora, né, que se comunica com os pares, então é um desafio. Mas você também tem se dedicado nessa comunicação, né, com esse público mais amplo. Você nos trouxe 2 materiais que exemplificam isso, né? Um voltado para os professores e um outro material mais com uma linguagem mais próxima, né, de um público mais juvenil, enfim. E aí você não está se comunicando apenas com o público de historiadores, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente como é que tem sido para você essa experiência, né, de divulgação científica. Eu acho necessário, né? Eu, como pesquisadora, que sou assim, né, acadêmica, eu não consigo ficar restrita à universidade, né? Esse ambiente acadêmico, produzindo apenas papers, artigos para simpósios, não me satisfaz enquanto ser humano, sabe? Eu acho que é necessário a gente levar o que a gente desenvolve dentro da universidade para a sociedade, porque nesse campo de história da África, né, nos últimos 18 anos, onde existe a obrigatoriedade de se estudar, dentro das universidades aconteceram pesquisas incríveis, maravilhosas, que são que tiram muitos véus, né? Que revelam processos que a sociedade brasileira precisa conhecer. Acho que de forma geral, né, muitas décadas, né, a gente reproduziu dentro das escolas uma educação eurocêntrica, só uma forma de ser e existir, de pensar a realidade. E agora, né, há pouco tempo, né, se for ver 18 anos, é pouco tempo ainda, começou a ter essa discussão, essa abertura para pluriversalidade, né, para outras formas de pensar a existência. Então, é muito trabalho a ser transformado dentro das escolas, né? A maioria dos professores não tiveram essa oportunidade de estudar. Assim, não formei tem tanto tempo e eu também não tive. Todos os meus colegas não estudaram. Então,
é bem recente essa formação em História da África de uma forma comprometida, séria, né? que visa, objetiva, desconstruir o racismo, desconstruir o eurocentrismo. Então, a gente precisa, assim, eu como pesquisadora, tenho essa necessidade de dialogar principalmente com os professores, né? De ver assim, olha, tanto de coisa legal que a gente está fazendo aqui dentro dos muros da universidade, como trazer isso? Mas não adianta você pedir para o professor ler várias teses. A gente tem que apresentar isso de uma forma simplificada, tanto para o estudante, né, e também para o professor, né? Esse diálogo ele tem que ser constante com todos, mas principalmente os professores que são os que levam conteúdo para as novas gerações. E aí que eu vejo assim, a possibilidade de mudança acontecendo. Né? E eu acho realmente, se as crianças, desde pequenininhos, começarem a conhecer a África a partir dessa beleza, né, da riqueza do continente, das suas histórias, da sua potência, é uma arma para combater o racismo. Porque eu tenho 3 filhos, né? E todos os 3, eu tenho um menorzinho de 6 anos, ele já ouviu essa frase na escola: a África é da onde vieram os escravos. Todo mundo já ouviu todos os professores falam isso com criancinhas bem pequenas. Então, normalmente, a primeira vez que a criança ouve falar da África, já é associada à escravidão. E assim, eu tenho filhos negros, na hora que fala assim, né, a África é da onde veio os escravos, eles não, eu não quero vir daí, não. Né? Quem quer ser identificado com a escravidão? Então, acho que o primeiro passo para a gente trabalhar com a identidade negra, a identidade africana, o orgulho das culturas, é apresentar essa África maravilhosa, essa África vencedora, que não é falsificação histórica. Na verdade, quando a gente penetra na história da África, a gente vê esses impérios, estados muito bem organizados, com pleno desenvolvimento intelectual, de inovações científicas, tecnológicas, com vários, né, e com as mulheres à frente desses estados, né, e que é o diferencial desse livro, porque ele mostra que as mulheres estavam ali tomando decisões. Então, especialmente para as meninas negras, assim, o nome da moda, né, empoderador, porque ela se reconhece ali, assim, né, vê a mulher negra como a força que movimenta a política, como assim, a mulher pode lutar, sim. Quem falou que a mulher não vai para a guerra? Quem falou que a mulher não pode comandar exércitos, ou mesmo lutar, né, como soldados, né? É possível falar da África sem falar da escravidão. E é isso que era a nossa pretensão. Muito bom, Mariana, muito bom mesmo. A gente agora, pessoal, nós vamos abrir para o debate, né? Bom dia. Eu fiquei assim com uma dúvida. Durante quanto tempo, mais ou menos, a prof, assim, ficou no estudo da Rainha Ginga? Ou ainda está estudando ela? A Ginga é infinita. Bom dia, Ana. Obrigada pela pergunta. Bom, a Ginga ela é uma personagem infinita, assim, né? A gente não consegue esgotá-la nunca, né? Mas acho que todos os objetos históricos permitem várias análises, mas a Ginga, por ser uma personagem muito contraditória, ela mesmo, assim, a gente não consegue defini-la, né? Porque ela era tudo, assim, rainha, guerreira, cristã, ela mesma nos engana e permite milhares de análises, né? E aprofundar diversos pontos da vida dela. Então, eu fiquei estudando a vida dela 4 anos no mestrado, e as memórias e representações 4 anos no doutorado. Deu 8 anos, né? E continuo, né, aprendendo muito e trazendo ainda mais elementos para essa tese da corporeidade, né? Como que o corpo conta histórias, porque no final eu percebi que o doutorado, mais do que falar da vida, da memória da Ginga, é pensar como que as histórias africanas são contadas na diáspora, né? E isso através do corpo, através dessa cultura enraizada, enfim, aí eu ainda continuo perseguindo essas pistas, mas hoje mais amplo do que a Ginga, sabe? Dispersão de instituições femininas, então mais do que biografias, assim, instituições de rainhas-mães, de pensar mais amplamente o poder feminino na África.
Mas a Ginga sempre tá aqui do meu lado, assim, né? Acho que é a minha guia. O diferencial da Ginga, talvez, é porque ela jamais foi derrotada. Muito obrigada pela resposta. Obrigada, Ana. E aqui no chat, uma coisa que foi colocada que eu achei bem interessante, com esse patriarcado de louvar a mulher, né, como você usou essa expressão, como um direito. Obrigada, Mayara. E a Chantil, ela já está assim, nas top 10, né? Já está famosa. Que bom, né? Necessário conhecer do povo Achante. Mas é interessante, né? Ela é uma das personagens do livro, até ilustrada pela Cristina Soares também. Ficou linda a ilustração dela. É interessante que a Mayara coloca, ela só foi governante porque os outros homens assumiram. E nesse capítulo a gente quis mostrar como que existe há muitos séculos essa instituição de rainhas-mães na sociedade achante. E aí, como a Mayara coloca, né, vários governantes foram exilados e ela se levantou contra o roubo do trono de ouro, né, pelos ingleses, na verdade. A gente vê que a construção da história, mesmo dentro do continente africano, invisibiliza as mulheres. É necessário, se vocês estão comentando sobre direitos de conhecer, esse é um direito que a gente tem que lutar para ser exercido, né? Então, reconhecer esse poder é também uma forma da gente alterar a nossa realidade. Meus materiais, eu tenho o livro, se chama Nzingimbande e as Guerras de Resistência em Angola, é da Masa Edições, publicado em 2015. Rainha Ginga, Memórias e Representações da Guerreira na Diáspora, que é publicado pela editora Brasil Publishing. É o resultado da tese. Mas também tem lá no portal de tese da USP, tem um download. Aí tem esse bonitinho aqui, que é para chegar na sala de aula. Então, você faz apelo mesmo para os professores indicarem nas escolas, sabe? A gente precisa conhecer essa mulher. E a gente fez o caderno pedagógico assim para ver se mostra para as escolas a potencialidade de trabalhar com o tema, né? Foi em parceria com a revista África e Africanidades, pensando outras formas de continuar, né, alimentando isso, né? Aí tem lá no site da Editora Ancestre, tem o curso, o módulo 1 foram gravados. São 6 horas de aulas gravadas. E o módulo 2 foi síncrono. Então, agradeço se vocês puderem indicar. E o mais novo livro é esse, né? Poderosas Rainhas Africanas. Ele é muito lindo, porque assim, é todo colorido, assim, é um trabalho que é gostoso de ler, assim, a gente chama ele de livro-arte, né? Que contou com essa elaboração de diversos artistas, né? Muitos profissionais envolvidos. E tá lindão. Eu tenho muita vontade de continuar essa linha de história em quadrinhos, inclusive sobre a Aline Sitoediata, trazendo essa linguagem, assim, também, feita por crianças, não sei, conhecer ilustrações de crianças lá de Casamance. Tem muitos projetos, muita ideia, né? Muito obrigada a todas. Obrigada, professora Fátima. Nós agradecemos, né, a sua participação. Quero agradecer a participação de vocês, gente. Continue conosco. Existem muitas novidades. Quem não se inscreveu, se inscreva, porque vale a pena. O canal ele é muito rico em trocas e partilhas, né? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.